Eu gostaria de convidar o consultor Edinaldo Severiano para uma rápida exposição sobre a viabilidade deste fórum interinstitucional que prepare um documento da sociedade civil de Maranguape às autoridades públicas de todas as esferas. Com a palavra, o consultor Edinaldo Severiano. Eu queria dar um bom dia especial a duas mulheres que eu trabalhei, que tenho grande admiração. Companheira lá, Adelaide Braga, Adeladinha, uma guerreira que eu convivi, trabalhei e acho que tem um potencial fantástico. Também a companheira Isla Márcia, faça esse reconhecimento em nome do Dia Internacional das Mulheres, né? E acho que devem ter muitos potenciais, não só aqui, mas na sociedade, que a gente precisa acolher, a gente precisa integrar ao processo de produção e reprodução de conhecimentos, e de transferência de ciência e tecnologias, para que a sociedade possa fazer com que os processos aconteçam numa época, num momento histórico que o Brasil passa, um momento difícil, que a gente precisa se debruçar sobre esse momento. A minha intervenção, ela foca exatamente nisso. A importância que tem esse fórum para a sociedade maranguapense poder construir desafios no sentido de superar suas dificuldades. Não só Maranguape, mas todos os municípios do Brasil, com honrosas exceções, passam por dificuldades. E essas dificuldades, segundo um filósofo húngaro chamado Steve Mesaros, ela reflete a falência do Estado, a sua incapacidade de construir de forma coletiva, participativa, processos que aposte para um modelo de desenvolvimento com sustentabilidade. Essa é a grande questão, que não é de hoje, já vimos discutindo isso há mais de 3 décadas, mas a gente vê o quanto é difícil isso ser aplicado dentro de um processo local, que é o município. É onde a gente nasce, é onde a gente vive, aonde a gente forma família, aonde a gente tem que resolver problemas de saúde, de educação, de trabalho, e a gente sente a necessidade de ter políticas públicas que respondam a essa questão, porque o que a gente dialoga na sociedade é que as políticas públicas elas já não conseguem responder. Você sente um enorme vazio quando você vai até, vamos dizer, utilizar serviços públicos. E não estou falando isso aqui, eu não vou fazer crítica a prefeito nenhum. O problema é pior do que o prefeito. O problema é a estrutura governamental, a omissão da sociedade que foi educada para só votar e não cobrar, e não propor, e não fiscalizar. Então a gente precisa acordar nesse sentido. Por isso que eu me senti honrado quando o Paulo Leve me fez o convite, em poder contribuir de alguma forma. Eu não quero que fique pensando que eu estou querendo aqui cravar a verdade. Não se trata disso, mas eu quero fazer uma reflexão em cima do que observo, que é uma realidade. Então, eu penso que a sociedade civil, no momento onde há dificuldades nas máquinas, nas estruturas administrativas, ela é que pode fazer grandes ações.
no sentido não só de colaborar com essas máquinas, mas no sentido de exigir o cumprimento de projetos, de ações, de mudanças de atitude, de exigir transparência pública dos recursos que entram, da forma como eles são aplicados no município, de propor projetos, medidas que atendam não somente o espaço urbano, mas também que atendam o espaço rural. Num município como esse, de 17 distritos, certo? 16, na cidade 17, né? De 580 quilômetros quadrados, é isso? De 580 quilômetros quadrados, é uma dimensão muito grande para você concentrar o processo de desenvolvimento somente na cidade. E se você considerar que as potencialidades naturais, Paulo Neves, estava discutindo antes sobre isso, foi gente. As potencialidades naturais, a olho nu, quando você olha para Maranguape, você vê potencialidades naturais. Potencialidades que precisam ser exploradas de uma outra forma. Então, essa questão, somente a prefeitura não resolve. Somente a prefeitura já não resolve. Se ficar esperando que a prefeitura vá definir políticas públicas pelo cenário, pela história que está posta e que a gente já vem acompanhando, é difícil a solução. Então, a energia da sociedade civil, nesse momento, se faz necessária. A ideia do fórum de poder sair na sociedade discutindo potencialidades, discutindo soluções, discutindo iniciativa, formatando isso num plano, até para poder dialogar com o poder público, tanto municipal, estadual e outras instituições, agências de desenvolvimento e fomento, é fundamental. Agora, eu acho também que é fundamental um papel que eu, quando cheguei aqui, percebi, eu senti o caráter educador desse fórum. Que as pessoas precisam se reeducar para a cidadania. Não como uma forma de fazer oposição a prefeito ou a governador, mas como uma forma de propor medidas urgentes, duradouras e sustentáveis para o município de Maranguape. De propor que o diálogo entre as classes sociais, o diálogo entre as instituições, seja um elemento fundamental de unidade para a reconstrução do município. Coisa que não é fácil, mas é fundamental. Dentro desses movimentos, também se faz fundamental o planejamento municipal. Faz tempo, Paulo Neves pelo menos me mostrou aí, de 2013, uma ideia, foi, Paulo? Muito bem elaborada, né? Acho que outras pessoas participaram, que não se tem um planejamento participativo para Maranguape, com a opinião das pessoas, das instituições, das entidades, com a pactuação de ações que sejam mais urgentes, no sentido de fazer com que o município possa explorar as suas potencialidades. E são muitas. Você tem turismo, você tem a questão dos esportes, você tem a agricultura, você tem a pecuária, você tem a arte, você tem a gastronomia, você tem a cultura, você tem o patrimônio arquitetônico cultural, que não é qualquer coisa, né? Você tem a fruticultura. Então, são potencialidades. Você tem o comércio, você tem o serviço, né? E olha que Maranguape vem resistindo, certo? Vem resistindo no sentido de manter-se entre os 13 primeiros do PIB do estado do Ceará, mas não tem uma política planejada. A resistência ela é espontânea, é resultado de ação com dificuldade do CDL, é resultado de ação individual.
de bravos comerciantes, de bravos e bravas empresários. Mas não tem uma política planejada. Aqui nosso amigo Aldemar, que é diretor de marketing do shopping, a gente conversa muito sobre isso. A ousadia de se criar um shopping de Maranguape, é preciso compreender qual a importância que isso pode representar para a economia maranguapense. E não se foi feita nenhuma discussão sobre isso. Nem o que isso representa, nem o que pode ser feito para a geração e aquecimento da economia, geração de emprego e renda e aquecimento da economia local. Então, planejamento deve ser uma palavra muito importante para o município. E a gente ainda não ouviu essa questão ser posta para a sociedade, chamar a sociedade para discutir isso, né? Então, eu entendo que a questão da competitividade do município. Maranguape tem aí Maracanaú, que não é uma cidade qualquer, é uma cidade que tem investimento, planejamento, é um distrito industrial potente, né? Tem Caucaia, que é uma outra cidade que vem crescendo muito, Fortaleza, mas Maranguape não consegue ter uma política competitiva para disputar negócios com esses municípios. Então, quando você planeja para fazer com que haja desenvolvimento econômico, mas que haja também o crescimento, o progresso das pessoas, né? Antes que Edinaldo Vieira reclame comigo, respeitando-se a questão ambiental, tendo políticas de preservação, tendo inclusive política de fomento a experiências ambientais de preservação. O desenvolvimento ele não pode ter um sentido só de destruir. Ele tem o sentido de quebrar algumas regras, mas acima de tudo ele tem que investir na sustentabilidade do que existe de melhor para as futuras gerações. Não somente na questão ambiental, mas na questão cultural, na questão política, né, na questão religiosa. O sentido da sustentabilidade tem que ser assim. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente aposta que haja uma capacidade de pensar políticas públicas junto com a iniciativa privada, junto com os setores sociais, para que haja o desenvolvimento, a exploração sustentável das potencialidades. E aí eu coloco aqui alguns desafios, né, que eu considero, vamos dizer, não uma coisa que eu estou trazendo, que eu tirei. Eu estudei algumas experiências que deram certo, né, que acho que a gente poderia replicar aqui no município. Como, por exemplo, o diálogo com a prefeitura. Quando eu falo diálogo com a prefeitura, eu não estou propondo que a gente pratique o que muita gente faz. Não, eu vou para lá para só elogiar o prefeito, para ficar amigo do prefeito, para me dar bem. Não estou falando isso. Eu estou falando que a prefeitura é uma empresa pública e ela é nossa. E a gente precisa ter controle sobre a nossa empresa. Esse diálogo é no sentido de, prefeito, é preciso fazer algumas medidas no município. Nós somos os proprietários da empresa e nós queremos que se abra um diálogo com a gente no sentido da gente propor ações que sejam executadas. Isso também não é uma atitude de oposição. Isso é uma atitude de responsabilidade social. Penso que essa ação pode levar à estranheza por conta de uma cultura que vem colocando Maranguape em decadência. Mas se a gente tiver paciência e capacidade elaborativa, a gente pode galgar muito sucesso. Uma outra questão também muito importante é fazer isso que está sendo feito aqui. Mobilizar as pessoas, as entidades, as inteligências. Maranguape é um município com grande tradição em inovação e inteligência. Que a gente precisa, vamos dizer, voltar a incorporar esses elementos na nossa cultura. Você tem Capistrano de Abreu, você tem Chicanísio,
você tem Alfredo Marques, o Maranguape não chegou onde chegou por acaso. Você tinha mentes empreendedoras, mentes que tiveram iniciativa. E eu acho que a mobilização dessas inteligências, não importa qual é a cor partidária ou religiosa, para mim eu acho que isso é secundário. O que é mais importante é saber o que? Nós queremos discutir Maranguape. E nós não queremos subverter a ordem. Nós queremos que a ordem seja aplicada. Mas nós queremos participar do processo. Isso para mim é fundamental. A questão da democracia. Só votar não resolve mais. Estou dizendo isso porque é o que a gente vê todo dia. É preciso participar. Então, Maranguape tem uma experiência rica que foi atrofiada, que são os conselhos populares. Aqui, Paulo Neves já passou pela Câmara de Conselho, eu passei pela Câmara de Conselho, Roberto Fábio passou, Adelaidinha coordenou muitos processos participativos, Edinaldo Vieira passou pelas câmaras de conselho, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Almeida participou do processo de desenvolvimento rural. E enquanto a gente tiver nesse modelo onde não se discute a melhor política pública para Maranguape, e quando se discute dentro da Câmara, num ambiente que não é favorável para a gente superar as dificuldades, não quer dizer que a Câmara não tenha que discutir e votar. Tem que discutir e votar. Mas a sociedade pode elevar a qualidade do que é produzido enquanto política pública para as grandes intervenções que Maranguape precisa para retomar a sua escalada rumo ao topo do desenvolvimento no estado do Ceará. Então, eu colocaria essa questão como fundamental e chamaria atenção especialmente para dois conselhos. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que o Estado cobra há mais de 8 anos a instalação desse conselho, e o Conselho das Cidades. Mas não é somente para discutir não, gente, é para trazer dinheiro. Porque a política de transferência de recursos, seja do Estado ou seja do governo federal, para os municípios, se não tiver esses conselhos funcionando, não vem nada não. Se você quer fazer intervenção em infraestrutura em Maranguape, se não tiver o conselho da cidade para aprovar, não vem o recurso. Aí o prefeito diz, mas não tem dinheiro? Dinheiro tem. Falta ideia, falta arquitetura social para que a sociedade não só proponha, mas que ela fiscalize o recurso. Porque o desvio de recursos no Brasil é muito alto, gente. Eu não estou dizendo novidade não, tô? Isso aí é real. Então, os conselhos permitem que você qualifique o processo de captação de recursos, execução e fiscalização dos recursos, porque a empresa precisa disso. A nossa empresa. E a gente precisa ter controle sobre a nossa empresa. Se a gente quiser fazer que Maranguape seja um município competitivo, que gere riqueza, distribuição de riqueza, que gere mais emprego, que possa fazer as pessoas em condições de ter um maior grau de desenvolvimento humano, mas também de felicidade, né? Uma outra questão fundamental que o comércio de Maranguape está querendo discutir, que é a questão do plano diretor. Fica muito difícil Maranguape ser competitivo se ele não atualizar o seu plano diretor de desenvolvimento urbano. Definir para onde Maranguape pode crescer, que medidas físicas de infraestrutura, que medidas você pode adotar com relação ao estacionamento, ao funcionamento do comércio, né? Ao seu aquecimento, ao aquecimento da economia. O plano diretor Maranguape está desatualizado o quê, Edinaldo? 10 anos? 6 anos, 6. 12? 20? Porque faz tempo que eu participei, a gente participou, não foi? Então está desatualizado.
E toda cidade, se quiser captar recursos para investir na sua modernização de infraestrutura, principalmente, precisa ter um plano diretor atualizado, e não está atualizado. Então, eu acho que essa questão, ela é central. Qualificar o município para trabalhar projetos no sentido de disputar recursos federais e estaduais. Esses recursos, eles têm que ter um caráter de resolver questões desde infraestrutura, do comércio, da produção, né, da constituição até de parque industrial, porque Maranguape precisa pensar nisso. Maranguape tem um forte polo de confecção, né, que eu acho que a cada 10 casas, 12 tem máquina de costura, né? Você vê o potencial que Maranguape tem, e não é uma coisa do acaso. Isso é resultado de políticas anteriores que até hoje Maranguape ainda absorve. Quando tem a política de investimento, de capacitação, de profissionalização, de crédito, a organização do setor, isso dá grande resultado. Então, Maranguape pode ser no Ceará o que Santa Cruz do Capibaribe é para Pernambuco. Lá tem uma diferença, lá o investimento é grande. Lá tem um estádio só para confecção. Você entra lá, é um estádio. Você parece que está em outro mundo, mas eles investem, eles acreditam nisso. Aqui a gente tem a potencialidade, as pessoas trabalham, as pessoas produzem, mas é preciso ter estratégia, planejamento, para que isso possa ter um alcance social e econômico maior. Assim como é também a produção de acerola. Não é qualquer coisa a produção de acerola em Maranguape. Assim como é também o maior produtor de porco, de suíno do Nordeste, é Maranguape, é isso, Almeida? Como é? Assim como é também de frango, né? Uma potência, né? Assim como também é de leite. Eu acho que a exploração da bacia leiteira de Maranguape pode crescer muito. Então, quando eu falo competitividade no sentido de desenvolver estratégia para o desenvolvimento econômico, social, com a sustentabilidade ambiental, eu acho que Maranguape pode se diferenciar muito de todos os municípios do Brasil. Para isso, não adianta pensar essas estratégias, esse planejamento todo, os projetos, se você não tiver uma secretaria ou uma agência de desenvolvimento econômico. Eu não entendo como é que o prefeito, e são vários prefeitos que já passaram por Maranguape, não criam uma secretaria de desenvolvimento econômico. Eu não entendo. Porque essa questão do trabalho, quem é que vive sem trabalho? Só quem faz especulação financeira, mas mesmo assim trabalha, né? Mas o trabalho é fundamental na vida de uma pessoa. Então, eu acho, Norma, que o debate que possa haver com a prefeitura tem que ser um ponto de pauta fundamental, ter uma secretaria de desenvolvimento econômico, ou como Paulo Neves diz, uma agência de desenvolvimento econômico que impulsione o processo de produção, comércio e consumo em Maranguape. Porque é o seguinte, se você não tiver consumidor, doutor, você não tem comércio. E se você não tem comércio, não tem riqueza. Não adianta você produzir e não comercializar. Então, essa questão, Paulo, quando a gente fala no desenvolvimento local, certo? Além de levar em consideração as nossas potencialidades, nós temos também que ter atitudes corajosas para enfrentar uma realidade adversa. E não tem município, não tem estado, não tem país que não dê prioridade à questão do desenvolvimento, né? Então, para concluir, isso foi só para animar o debate aqui, eu quero dizer que nós estamos colaborando. Eu me sinto feliz por ter sido convidado para fazer essa reflexão de forma muito positiva. Isso não quer dizer que não tenha capacidade de criticar,
mas ao mesmo tempo de ser positivo e de ter capacidade de criticar, de formatar estudos, pesquisa, poder ampliar essa reflexão para o interior de Maranguape. Não só para as pessoas mais esclarecidas, mas também para o trabalhador pobre, aquele que está desempregado, que mesmo sendo pobre e desempregado, pode ter grandes ideias para o município. Sempre pensando na união do município. Daqui para frente, a minha filosofia é essa. Certo? Nem faço oposição política, nem sou de situação, mas eu quero pensar no meu município. E em nome dessa filosofia, eu quero fazer esse chamamento. Porque se a gente ficar sempre na dicotomia, ser contra ou a favor, a gente não está resolvendo as grandes questões que Maranguape, por ser uma vitrine nacional, representa, e isso nos dá muita responsabilidade em cuidar do que é nosso agora, projetando sempre para o futuro e as futuras gerações. Muito obrigado, viu, pessoal?